aprenda a desistir para que o amor possa chegar na sua vida. É exatamente esse o nosso tema do conteúdo de aquecimento de hoje para a websérie Atraia o Amor. Olá, minha rosa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas neste canal, eu sou Gabriele Porobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e esse conteúdo aqui faz parte do nosso aquecimento exclusivo para o evento oficial, a websérie Atraia o Amor. Esse evento maravilhoso criado para ajudar você, mulher solteira, que deseja atrair um grande amor para sua vida, sem que você precise usar joguinhos emocionais para isso, porque fala sério, ninguém merece joguinhos emocionais, né, minha rosa? Eu idealizei esse evento para compartilhar com você um método que eu apliquei na minha vida e que eu ensino para as minhas alunas, né, que fez tanto eu quanto as minhas alunas a conseguirem atrair um grande amor e viverem um relacionamento incrível, o relacionamento dos sonhos, tá bom? Eu sei que talvez, né, você já tenha ouvido muito dessas histórias por aí, mas fica comigo, assiste o primeiro conteúdo de aquecimento de hoje para você perceber como existem algumas chaves, algumas coisas que talvez você não tenha ouvido por aí ainda. E vem participar da websérie comigo, que eu te garanto que o que você vai ver lá, você nunca viu em lugar nenhum, não da forma como eu vou te mostrar. Então eu vou te trazer esse método passo a passo para você aplicar na sua vida e conseguir atrair um grande amor, tá bom? E depois você me manda um print no direct lá pra, né, me cobrar se não for exatamente isso que você vai ver nesse evento maravilhoso. Show de bola, minha rosa? Então olha só, a websérie Atrai o Amor vai acontecer nos próximos dias aí. E para você participar, é gratuita, a inscrição é gratuita, tá bom? Então você pode fazer a tua inscrição. Se você estiver me assistindo do Instagram, vai ter um link no perfil da minha bio, é só você clicar lá, colocar seu e-mail, né? E se você estiver me assistindo do YouTube, vai ter um link aqui no box de informações. Mesmo link, clica, coloca o seu e-mail bonitinho, você vai ser redirecionada para uma página para você clicar num botão ali e cair no nosso grupo de avisos oficial do WhatsApp. Fica tranquila que esse grupo ele é silenciado, ele é só um grupo de avisos mesmo, para você conseguir receber todos os materiais, todos os links dos conteúdos de aquecimento que estão rolando essas semanas e o link das aulas quando as aulas forem ao ar, tá bom, minha rosa? Tô me ajustando aqui porque eu não tô muito confortável nessa cadeira, mas é isso. E aí, nosso evento vai acontecer daqui a umas semanas, mas é super importante que você esteja preparada, que você saiba lidar com algumas questões internas, sabotadores, aquela mentalidade, aquelas vozinhas que ficam na nossa cabeça e que muitas vezes impedem a gente de colocar a coisa na prática, né? Colocar de fato a mão na massa. Por isso que eu criei esses conteúdos de aquecimento nessas semanas que antecedem o nosso grande evento, para você chegar lá preparada, né? E o tema de hoje, o tema do conteúdo de aquecimento de hoje, é justamente a gente aprender a desistir para que o amor possa chegar na nossa vida. Gabi, como assim desistir? Desistir do amor? Me explica mais essa história, né? Vou te explicar como é que isso funciona e qual que é a grande armadilha. Quando eu falo desistir para o amor chegar, tem muita gente que interpreta isso ao pé da letra e aí desiste do amor e acha que o amor vai simplesmente, né, cair do céu que vai bater na nossa porta. Não é assim. Calma que a gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria propor umas reflexões aqui para você. Para e pensa um pouquinho no seu momento de vida hoje. Qual que é o momento de vida que você está passando, né? Será que você está num lugar agora de, poxa, ter cansado de tanto quebrar a cara nos relacionamentos e no amor, de tantas tentativas frustradas, de tantos encontros que não deram certo, de tantos caras nada a ver que você conheceu na sua vida, que você simplesmente decidiu parar de focar em relacionamento, porque afinal de contas você não estava funcionando, né? Chega uma hora da nossa vida que simplesmente dá aquele chega, cansei, não aguento mais. Vou parar de focar nisso, vou parar de olhar para isso porque não tá dando certo, não tá rolando, eu só estou me desgastando. Eu não aguento mais ficar frustrada. Será que você tá nesse momento? Será que de repente você tá nesse momento num momento de estar feliz com você? Poxa, você tá bem com você, com a sua vida, você gosta da tua independência
E você não quer perder isso por homens meia boca, né? Poxa, você tá bem, você tá tranquila, você tá com carreira, fazendo os seus movimentos na vida. E aí, isso faz com que você tenha se tornado uma mulher muito seletiva e exigente para os homens e não esteja disposta a aceitar pouco, a aceitar menos do que você merece. Esse é seu momento. Se isso fez sentido para o seu coração, esse conteúdo definitivamente é para você, minha rosa. Olha só, deixa eu te contar uma grande verdade e a grande armadilha que as mulheres acabam caindo. E eu quase caí nessa armadilha. Quase que eu deixo de me relacionar com o Gabriel, que ele tem o mesmo nome que eu, tá? Por incrível que pareça, ou não, né? Sincronicidades do universo aí, acredito muito nisso. Mas por pouco eu deixei de me relacionar com ele, namorado e casado, e eu poderia nem ter um relacionamento, nem estar vivendo esse grande amor que eu vivo hoje, né? O que acontece? Sim, minha rosa, eu acredito fortemente que você deva desistir para que o amor possa chegar para você. Mas você tem que desistir das coisas certas. Do que a gente tem que desistir? A gente tem que desistir do apego. A gente tem que desistir da obsessão, do desespero e de querer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, com o homem que a gente decidiu que vai ser. Decidir que vai ser aquele homem, tem que ser aquele homem, sabe assim? Isso a gente tem que desistir, porque isso só vai afastar o verdadeiro amor de nós. O amor verdadeiro, esse grande amor, ele vai chegar na sua vida de levinho. Ele vai chegar na sua vida de uma forma muito mais fluida. Que você não precisa ficar ali tentando fazer acontecer a qualquer custo, não. Se você tem que fazer acontecer a qualquer custo, é porque não é. Esse amor não é pra você, esse amor nem sequer é amor. Isso a gente tem que desistir, de forçar a barra, de buscar desesperadamente, de ficar ansiosa, de querer que seja aquele cara que eu tô saindo porque ele é um cara legal, é um cara incrível, parece ser um homem de valor, decidir que é ele. Mas a gente não deve jamais desistir do amor, desistir de buscar o amor. Existe uma grande diferença nesses dois pontos, que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Isso porque, minha rosa, tudo que a gente foca expande, né? Você provavelmente já ouviu essa frase por aí, mas eu preciso reiterar isso para colocar nessa perspectiva de relacionamentos para você identificar se você não está se sabotando nessa história. Tudo que eu foco expande. Se eu foco na minha independência, na minha autossuficiência, enquanto eu estou feliz sem ter relacionamento nenhum, o que o universo, Deus, o que você quiser chamar, tá bom? Eu mesclo Deus e o universo, né? Porque eu sou bem espiritualista. Mas aí você coloca no termo que você achar melhor. O que você acredita que vai chegar mais pra você? Vai chegar mais daquilo. Porque as coisas só acontecem pra gente, o universo só manda pra gente aquilo que a gente tá enviando, sinais, a vibração que a gente está enviando de alguma forma. Ele é um grande espelho, né? Ele é um grande refletor. Então, tudo aquilo que a gente manda volta para nós. É aquela coisa do mando, vai voltar. Mando algo, vai voltar aquele algo 10 vezes. Então, quando eu tô muito focada nessa minha independência, nessa minha autossuficiência, não preciso, não quero, não tô buscando, é exatamente isso que eu vou ter. Se você quer ser uma mulher solteira para o resto da sua vida, tá tudo bem, continue mandando isso que vai funcionar, te garanto que vai funcionar. Agora, se você não quer, você quer um relacionamento, você deseja um parceiro para construir junto, você quer viver uma história de amor. Uma história de amor que não precisa ser idealizada, nem aquela coisa romântica de filmes, mas uma história de amor de parceria, aquele cara que você sabe que tá contigo para jogar junto. Ah, isso existe, isso você quer, isso você merece. Só que para que isso possa se materializar na sua vida, se manifestar, antes precisa acontecer na nossa mente. Se não acontece na mente, não vai acontecer na matéria. Não vai acontecer na realidade.
Pelo menos não da forma como a gente realmente quer viver esse grande amor, esse relacionamento de parceria, porque relacionamento meia boca a gente sabe que não é tão difícil assim, né? Agora, uma história legal, poxa, esse... Não é que é difícil, não gosto dessa palavra, mas existe uma forma específica de a gente chegar lá. E a gente precisa mentalizar isso, a gente precisa materializar isso na nossa mente. E sabe o que acontece, minha Rosa? O que rola é que nós mulheres, a gente vive num movimento pendular. E eu vou trazer a minha própria experiência pra te mostrar como isso se reflete, tá? Antes de eu conhecer o Gabriel, eu tive uns relacionamentos bem conturbados aí, vários relacionamentos da minha vida. Porque eu era uma mulher muito carente, muito desesperada, eu não conseguia ficar bem sozinha, eu tinha muita necessidade de validação masculina, de estar com alguém, de ter uma pessoa para preencher os meus momentos que eram cinzas, né? E a pessoa sempre dava aquele colorido a mais para a vida, então eu sempre fui muito dependente emocionalmente de relacionamentos. Só que o que acontecia nesses relacionamentos? Quando você tá nesse extremo, né, nessa dependência, nessa busca, eu buscava muito. Teve inclusive um relacionamento específico na minha vida que mexeu muito comigo. Nossa, aquele término foi assim, dilacerou meu coração por anos a fio. E depois daquele relacionamento eu demorei muito para superar aquele término, mas depois que eu superei, como eu ainda era muito imatura nesse sentido, eu ainda não tinha compreendido os que eu vou te passar agora, eu achava que eu só poderia ser feliz de novo, vivenciar as coisas boas que eu tinha vivido na minha vida ao lado do meu ex com uma nova pessoa. Então eu comecei a buscar desesperadamente, eu fazia muitos movimentos. O cara que me chamasse pra sair eu tava indo, porque, né, qualquer oportunidade é uma oportunidade, né? Vai que esse cara X que me chamou, nem sei quem é o grande amor da minha vida, não podemos perder, né? Eu pensava desse jeito. Então eu saía, eu ia, eu falava, eu pedia para amigos me apresentarem, eu tava nessa busca. E existia um desespero interno muito grande. Minhas amigas todas na época namoravam, algumas estavam noivas já. Eu era a única solteira da turma, aquilo me doía demais. Meu ex já tava com outra pessoa, já tava noivo, e eu ali, né, o tempo passando e o negócio não acontecia pra mim. Então eu tava nessa história. Só que eu tava nesse extremo do pêndulo, onde eu buscava muito e aceitava pouco. Anota isso, pelo amor de Deus, é muito importante. A mulher que busca muito, ela ao mesmo tempo também aceita pouco, porque ela tá tão desesperada, carente, ansiosa, que qualquer migalha de qualquer cara ela pega porque ela tá faminta, né? Ela tá assim, preciso disso, que eu não dou conta de seguir sozinha. E depois de um tempo, eu aceitei pouco, eu cheguei a entrar em um outro relacionamento que não me satisfazia, porque eu queria ter um relacionamento, né? Então tinha lá o status, tem um namorado, as pessoas me perguntavam, Gabi, tá namorando? Tô namorando, né? Toma, esfregando na cara das pessoas, mas aquele relacionamento não me satisfazia. Quando eu falo pouco, não é porque o cara é ruim ou não, tá? Às vezes é. Mas no meu caso específico, não. Ele era um cara legal, mas não tinha a ver comigo, com os meus valores, com o que eu buscava. Então eu aceitei pouco no sentido de é um cara legal, mas não é o cara pra mim. Mas, né? A gente tem medo de ficar sozinha, vamos ficar aqui nessa relação. Esse foi o ponto. Só que depois eu comecei a fazer vários movimentos, entendi muitas coisas na minha vida. Eu vou te contar mais sobre o que eu fiz dentro da websérie, tá? E aí eu comecei a entender que eu não precisava daquilo, eu não precisava dessa busca desesperada e estar em qualquer relacionamento. Então eu terminei aquele relacionamento e cheguei numa fase de vida onde finalmente, pela primeira vez na minha vida, eu tava muito feliz e realizada com quem eu era, com o que eu tava fazendo. Eu tava super focada na carreira, quero crescer, quero fazer várias coisas, me desenvolver, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência. Nossa, eu tava nesse momento, né? Então eu sabia que, poxa, eu até quero um relacionamento, mas o cara tem que ser muito bom, o cara tem que ser legal, porque eu não tô disposta a aceitar pouco, né? E aí, quando eu conheci o Gabriel, inclusive, eu tava nesse movimento, tá, minha Rosa? Só que eu tava tão assim, nesse outro extremo de tô vivendo minha vida, não quero, né, que eu
quase deixei ele embora, porque tinha várias coisas que passavam na minha cabeça de lá, não é esse cara, porque ele tem isso, ele tem aquele outro, não, ele não é bom nisso. Só que teve uma sessão específica com uma terapeuta que eu fiz na época, né, que ela me deu uma luz e eu falei, não, peraí, acho que eu tô indo pro caminho errado, eu posso deixar passar um cara maravilhoso. Eu estava indo pro outro extremo, onde a gente acaba buscando pouco e exigindo muito. E aí, a coisa também não fecha. Você buscar muito e aceitar pouco não vai te ajudar. Vai te colocar em enrascada, na verdade, né? Mas você buscar pouco e exigir muito, também não vai adiantar. Se você buscar pouco, suas possibilidades diminuem, são escassas, são ilimitadas. Menos coisas acontecem para você, menos homens aparecem na sua vida, menos opções você tem. E essas poucas opções que aparecem, você exige muito. Que o cara seja Y, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu tava nessa lista interminável de exigências. E os poucos que aparecem não vão preencher. Então, qual que é a probabilidade de eu conseguir entrar numa relação? Eu posso até ficar bem, feliz, independente por um tempo, mas primeiro que eu realmente acredito que a felicidade verdadeira da mulher mora numa relação a dois. Existem fases da vida que a gente, tá solteira, tá curtindo, tá focada na carreira, mas mulher nenhuma quer ficar sozinha para sempre. Uma fase, depois de um término, mas a gente realmente é importante para nós, para nossa realização feminina, né? Nos abastece esse compartilhamento, essa construção em casal, isso é maravilhoso. E se a gente fica fazendo esse movimento demais para esse lado do pêndulo aqui, o que acontece é que o tempo vai passando, a gente não fica mais nova e aí a corda começa a apertar de novo e o desespero volta a bater na nossa porta. Então, o que rola, minha rosa? A gente fica a vida inteira indo para essas duas extremidades. Ora eu estou buscando muito e aceitando pouco, ora eu estou buscando pouco e exigindo muito. Isso não vai funcionar, isso acaba com a gente. Vamos falar sobre essa questão da exigência, que é um ponto importante que eu preciso trazer para você aqui. E aí você me responde, né? Você se considera uma mulher muito seletiva e exigente para amor, relacionamento e homens? Se sim, se você falou sim, eu sou exigente mesmo, eu não aceito pouco, não aceito menos do que eu mereço, cuidado. A exigência, ela não deve existir. Não tem nada pior do que uma pessoa exigente. Não tem nada pior do que uma mulher exigente, do que um homem exigente, do que um chefe exigente, do que uma mãe exigente. A palavra exigência é péssima. Porque ninguém nos deve nada. Exigir é ter ali uma lista de coisas que precisam acontecer, do que a pessoa precisa ser ou fazer e jogar na cara da pessoa. Ninguém deve nada pra gente. Exigir é diferente de ter critérios. E parece que é sutil, mas ela é muito impactante. Uma coisa é eu saber dos meus critérios, das coisas que realmente são importantes para mim em um relacionamento. E aí eu vou buscar ativamente fazer os meus movimentos, né, para conversar com o homem, para encontrar com o homem, enfim, e verificar se de repente ele é compatível com aquilo. Mas essa questão da exigência acaba me colocando num outro lugar, num lugar de pedestal. E aí a gente cai em algumas questões, né? Primeiro, mulheres exigentes, elas geralmente se colocam muito no pedestal. Eu sou muito boa, eu sou uma mulher que construi minha carreira, eu cuido da minha aparência, eu faço meus processos de desenvolvimento pessoal, eu faço terapia. Muita gente que faz... Eu sempre falo que é a história do ego saindo pela porta da frente e entrando pela porta dos fundos. Porque fazer terapia realmente é muito maravilhoso. Agora, quando eu me julgo melhor do que o homem que eu tô saindo porque eu faço terapia... De quem que é o problema aqui? Da pessoa que tá julgando, né? Quanto mais você julga,
mais errado o negócio tá. Mulheres que são muito exigentes, elas se colocam nesse pedestal, saem julgando. Então eu vou avaliar, vou julgar, não faz terapia, tem problema com a mãe, não sei o que, tem dinheiro, não tem problema com dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente acaba caindo em duas enrascadas nessa história, né? A primeira é que muitas vezes a gente deixa de perceber o valor que aquele cara, que às vezes não é o cara certo para você mesmo e tá tudo bem, mas a gente deixa de perceber o valor que esse homem gerou pra gente naquele momento, naquele encontro. Não é porque você foi para um encontro e conversou com uma cara, ou até nos aplicativos de relacionamento, tá? Quando você tá conversando com alguém nas mensagens. Não é porque você teve uma conversa, você saiu com o cara e você percebeu que ele não tem tanta compatibilidade com você assim, que ele é ruim, às vezes ele não é ruim, é o que eu falei do meu ex do passado. Ele não é ruim, mas tem isso, e não é porque o encontro não foi legal, não foi gostoso, que não houve valor ali. Toda experiência tem algum tipo de valor, traz um enriquecimento pra gente de alguma forma, e eu verdadeiramente acredito que as coisas não acontecem por acaso na nossa vida. As pessoas que a gente troca mensagem, qualquer pessoa que cruzar o seu caminho, ela tá fazendo isso pra trazer algo pra você, para trazer algo para você olhar, para você aprender, seja para você entender de repente mais sobre quem você é, o que você realmente quer, seja para você afirmar um compromisso com você mesma, né, de, poxa, manter uma postura, porque existem alguns testes, existem alguns homens que vão cruzar pelo nosso caminho, que a função deles é justamente testar a gente, para que a gente coloque à prova ali a nossa firmeza, os nossos valores, para ver se a gente aceita menos do que a gente merece ou não. E isso é gerar valor. Se o cara tá vindo para me testar, para eu reafirmar os meus compromissos comigo mesma, ele tá me ajudando. Ele tá gerando valor para mim nesse sentido. Então todo tipo de encontro, todo tipo de conversa é válida. Quando a mulher fica muito nessa história, eu não tô dizendo que vai ser sempre delícia e gostosinho, não tô falando pra você negar que o encontro foi ruim ou que o cara não é legal, tá? Não é isso. Não é, ai, fui pro encontro, não foi legal, foi horrível, não tem nada a ver. Ai, mas que incrível que foi esse encontro. Não é essa visão poliana da vida que eu tô te convidando a ter, tá? É sair do pedestal que você se coloca, muitas vezes, de ficar só julgando e só avaliando, não sei o quê, e olhar pra esse cara e falar, beleza, não foi um encontro muito gostoso mesmo, né? O cara, sei lá, não tem nada a ver, começou a falar de sexo muito cedo, mas o que eu posso tirar disso? Será que eu consegui reafirmar meu valor ali sobre questões sexuais, que realmente eu não curto tanto ser tão rápido assim? Ou eu me diverti minimamente, eu pedi um drink gostoso, eu fui num bar diferente, eu comi uma comida legal, dei umas risadas talvez, tive algum tipo de interação, sair de casa, algum valor você tira, sempre dá pra tirar. Só que a gente não vai conseguir tirar valor enquanto a gente estiver nessa postura de exigência, de pedestal que a gente se coloca. Então, eu convido você a parar. Se você é essa mulher, eu era, para de julgar um pouco, para de estereotipar o cara rápido demais, assim. Isso é uma coisa que eu fiz com meu marido quando a gente se conheceu. Eu olhava e falava assim, esse cara é muito bonzinho. Não, esse cara é assim, é assado, não acho isso legal. Tive uma primeira impressão superficial dele. E a gente julga, já carimba na cara do cidadão e já descarta muitas vezes. Graças a Deus eu consegui dar um pouquinho, voltar um pouco para trás e perceber que não era aquilo que eu tinha colocado. Que eu estava sendo muito superficial e julgando, né? Rapidamente. E mesmo em encontros ruins, sempre tem uma coisa muito importante, muito legal pra gente trabalhar. É o caminho, não sei se você já viu, tem uma charge, né? Que eu gosto muito, que tem uma menina e um menino indo num barquinho. E aí tem um menino esperando aqui. E aí a frase é: existem pessoas que não são o destino, mas sim o caminho. Isso é muito poderoso, muito verdadeiro. E eu acredito que isso é pra todo mundo. Uma seguidora uma vez mandou: ai, Gabi, fico tão triste com isso porque eu acho que eu sou o caminho de todo mundo. Não! Você é o caminho para muitas pessoas, mas você é o destino final.
do homem certo? Não acho que existe um homem certo só, tá? Vou falar dos homens, porque eu realmente acredito que existem várias pessoas compatíveis conosco. Mas todos nós, a pessoa que é caminho para um vai ser destino para outro. A pessoa que é destino para um vai ser caminho para o outro. Então esses homens que estão cruzando por você, de alguma forma, eles estão te fazendo avançar um pouquinho no seu caminho para chegar no seu homem certo, no seu grande amor. Só que se você não presta atenção nisso, você evita de entrar no barco. Se esse barco é furado, não quer entrar nesse barco. Não que você tenha que entrar em barco furado com cara nada a ver, tá? Mas assim, se você não olha e vê o caminho sendo percorrido, você chuta o balde, não quero mais. Nem vou mais continuar caminhando. Essas pessoas são caminhos. Aprenda a reconhecer. Aprenda a se enriquecer com as experiências não tão gostosas assim que você vive, porque toda experiência é enriquecedora, toda. Basta que a gente mude um pouquinho o nosso olhar. Claro, nem todas vão ser confortáveis e gostosas, mas algumas vão ser muito divertidas também, mesmo que não sejam o seu destino final, tá? E, ao mesmo tempo, muitas mulheres exigentes, seletivas demais, elas se preocupam demais em avaliar e de menos em gerar valor para o homem. Minha Rosa, o que você está avaliando e julgando num homem não necessariamente é o que ele está avaliando e julgando em você. Falei, né? Quanto mais exigente a mulher é, mais chata ela é. Verdade isso. Ninguém gosta de gente exigente. Por mais que às vezes esse cara, vocês saíram no encontro, estão conversando, né? Ele queria fazer algumas coisas por você, tem essa vontade, tem esse gesto. Mas quando ele sente que do teu lado existe uma exigência, você tá avaliando demais, tá sendo cri-cri, ele perde a vontade, aquela coisa de perde o tesão, né? Sabe, esse vídeo famoso do Caio Castro que né, viralizou aí, eu entendo o ponto de vista dele. Porque a questão que ele traz não é que eu não tô falando especificamente dele, tá? Não sei nem se era isso que ele queria dizer, mas vou trazer só para ilustrar. Quando um homem, por exemplo, sai para uma mulher e vai pagar a conta, muitas vezes esse cara quer pagar a conta, ele fica feliz, ele fica realizado. Poxa, tô fazendo uma gentileza para essa mulher, é uma forma de eu mostrar para ela que eu quero agradá-la, que eu tô preocupada com o nosso encontro. Né? Então essa é uma vontade que vem de dentro, intrínseca, mas se ele sente e percebe que a bonitona ali tá tipo de braços cruzados, tá assim só não tá gerando valor para ele da forma como ele gostaria, só fala dela mesma e dos diplomas e da carreira e do trabalho, o quanto ela é independente, autossuficiente, mulher de negócios, incrível, faculdade, MBA que ela fez, não sei o que lá, e as conquistas profissionais dela. E pode até que ele sinta uma certa exigência dessa mulher em ele pagar a conta, ele perde o tesão, ele brocha na hora. Talvez ele até pague, se ele for um homem de valor, apenas assim pra fazer o que é dele, né? Mas não vai querer sair com essa mulher de novo. Não vai. Porque não gerou essa atração. Então, é muito importante a gente lembrar que, beleza, eu devo ter os meus critérios, na verdade, né? Só que eu também tô ali pra agradar. A mulher que pensa, não preciso ficar agradando o homem, não tem que se relacionar. Porque o homem também não tem que ficar agradando você. Então, se você não tem que ficar agradando o cara, ele não tem que pagar a conta pra você e nem te levar em casa, nem puxar a cadeira pra você. E a gente vai se relacionar assim? Não tem o quê, não tem o quê, não tem o quê? Não se relaciona, então fica sozinha. Num relacionamento, a gente se preocupa muito com o outro lado. O que o outro lado precisa de mim? O que esse homem vai ficar feliz? Como que eu posso ser agradável aos olhos do homem? Porque ele não valoriza as mesmas coisas que nós mulheres valorizamos. Ficar sabendo dos seus diplomas, carreira, situação financeira, né? É muito legal, ele vai te admirar por isso, mas não é isso que ele vai buscar para se relacionar. Ele quer ver teu lado mulher. Entende? E aí a gente acaba se perdendo nessa história, minha Rosa. E, junto com isso, existem 3 erros que a gente acaba cometendo nesse processo aí, que fazem com que o amor não chegue pra gente, não chegue na nossa vida. O primeiro é se privar de viver falando que somos exigentes, seletivas e que estamos bem conosco mesmas. Então, sabe aquela história de você tá bem vivendo sua vida, aí você
Você tem um momento na sua rotina, na sua semana, que você chega em casa e coloca uma musiquinha, né? Vai tomar um vinho em casa, vai assistir um Netflix, vai fazer seu skincare. Super certo, a gente tem que ter. Eu tenho os meus momentos também, inclusive casada, adoro. Só que aí, sempre que pinta um convite pra sair, um cara te chama pra sair no aplicativo, sua amiga te chama pra ir numa festa, rola alguma coisa. Ai, não vou. Ah, pra quê? Vou chegar lá e vai ter ninguém. Ah, não, preguiça. Tô muito bem na minha vida, aqui no meu Netflix, na minha pipoquinha. E aí você se priva de viver. Porque você mesma já tá falando, não vai ter ninguém lá. Vai ser a mesma coisa de sempre, o cara vai ser chato, o cara não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sou muito seletiva, não aceito menos, mas você não tá vivendo, então como que as coisas vão acontecer pra você? Estar bem sozinha, gostar da solitude é lindo, maravilhoso, incrível, eu também gosto, mas a gente tem que ter o meio do caminho se a gente quer um relacionamento. Porque ficar em casa com o Netflix, com a pipoca, não vai acontecer. Esse homem não vai chegar e bater na sua porta. E se chegar, capaz de você se desesperar para manter o cara ali e acabar perdendo esse homem, tá? Então, cuidado. Se privar de viver porque está bem é uma grande de uma enrascada. Já que eu estou bem, então eu vou buscar viver. Na verdade, justamente o contrário. Eu só devo buscar um relacionamento quando eu tô bem feliz sozinha. Porque se eu não tô bem, eu tenho que buscar relacionamento nenhum mesmo, né? Primeiro eu aprendo a ficar comigo, com a minha companhia, minha solitude, ter os meus momentos, os meus prazeres. Quando eu tô bem, aí tá no caminho. Aí agora eu tenho condições de sair com o cara e conversar, então eu tô no momento certo. É justamente o contrário, percebe? Porque aí você vai ter o que doar nessa relação, nesse encontro, vai doar muito valor para esse homem. O segundo erro é exigir mais esforço dos homens. Poxa, eu quero que ele me chame mais para sair, que ele venha mais atrás, que ele me convide com antecedência, que ele me chame para ir em lugares menores. Então, a mulher que exige mais esforço, mas ao mesmo tempo ela se entrega muito mais fácil sexualmente. Minha Rosa, existe uma ligação direta aqui. Você pode não gostar, você pode ficar brava comigo, mas essa é a realidade. Você testa isso na sua vida e vê como que funciona. Quanto mais fácil a gente se entrega sexualmente, que eu já acho isso um absurdo. Não tô nem falando que é pra segurar o cara, tá? Porque sexo não segura homem, tá? Não é isso. Mas eu já acho um absurdo essa banalização que a gente tem da sexualidade hoje em dia, de conhecer o cara numa noite e na mesma noite eu vou pra cama com ele. Você acabou de conhecer, isso não faz sentido. Uma relação tem que se desenvolver e tem que se conhecer para ter o nível máximo de intimidade. Sexo é o nível máximo de intimidade. A gente se joga de cabeça porque todo mundo faz, porque essa modernidade tá assim, mas ao mesmo tempo eu quero que o cara se esforce por mim, que ele me convide para sair, para ir num jantar legal. Não vai acontecer. Se eu tô banalizando o sexo, ele vai banalizar o esforço. Isso é uma coisa que caminha junto com a outra. Então, cuidado. E aí, o que acontece? Esse movimento louco que tá rolando hoje em dia, né? A mulher, ela fica tão nessa história de sou independente, sou feliz sozinha, não preciso de relacionamento também, que quando ela sai com o cara, ela fala pra ela mesma, né, que é sexo casual, ela não se imagina, tranquila com isso, né, que essas coisas de pudor, ai, besteira, porque eu sou empoderada, eu transo, eu faço com quem eu quiser. Se isso te faz bem, se você tem colhido os resultados que você quer na sua vida amorosa com esse tipo de comportamento, continue. O que não dá é você ter essa visão, que é uma grande mentira em 90% dos casos que as mulheres falam para si mesmas, e ao mesmo tempo querer ser pedida em namoro, e ao mesmo tempo querer que esse cara seja romântico, que esse cara invista e continue saindo com você. Não vai acontecer. Entende? Então a gente precisa equilibrar as duas pontas. Isso é ser empoderada de verdade. Quando eu realmente tenho consciência das minhas atitudes, daquilo que não é bom pra mim, daquilo que realmente eu quero de um homem, de um relacionamento, e eu vou construindo isso pouco a pouco, fase por fase.
E não simplesmente me entregar, ficar com o cara na primeira noite, porque todo mundo faz, é normal, e eu quero ceder aos meus instintos, tenho vontade. Ah, Ju, a gente tem vontade de tanta coisa nessa vida. Se a gente fizesse só o que a gente tem vontade, a gente seria aí só dos animais ainda, né? Temos os nossos instintos animais, mas graças a Deus a gente evoluiu, temos a nossa consciência, que faz a gente tomar decisões mais sábias para nós no médio e longo prazo. Vontade a gente tem mesmo. Se esse cara for gostoso, vai mexer com você ali, vai ter vontade mesmo. Agora, nem tudo que posso me convém. Principalmente no momento ali, né? Então, cuidado com isso. E o terceiro erro é o de ser seletiva e exigente com coisas superficiais e não com aquilo que realmente é o certo. Essa história, por exemplo, do cara pagar a conta é legal, mas não é o suficiente pra gente saber que ele é um homem de valor. O cara que paga a conta pode ser, tá? Tô dizendo que é sempre. Pode ser que ele esteja fazendo isso apenas para te levar pra cama. Pode ser que ele pague a conta e que ele te leve em lugares legais e pague as coisas pra você, porque ele é de uma família abastada. Mamãe e papai bancam, né? Mas não significa que ele é um homem de valor. Se ele não trabalhou e construiu o próprio patrimônio, grandes chances são de que ele não tenha amadurecido como homem. Que ele não foi atrás das coisas, não forjou o próprio caráter através do enriquecimento. Então, provavelmente é um menino imaturo ainda que vai demonstrar essa maturidade com você ao longo de um relacionamento. Entende? Tem muitas coisas que estão por trás ali. Ele pagar a conta pode ser um sinal? Pode. Eu disse pode. A gente tem que analisar um monte de outras coisas e principalmente o que está por trás. E esse que está por trás, a gente vai levando muitas vezes um pouquinho mais de tempo para perceber. Tem uma analogia que eu gosto muito, né? Que eu ouvi uma vez num vídeo que o palestrante perguntou assim, mulheres, né? Aí eu pergunto pra você aqui, você ama os seus cabelos? Ah, eu amo os meus cabelos, gosto dos meus cabelos, adoro. E você gosta das suas mãos e dos seus dedos também, né? Ah, adoro meus dedos, né? Porque eu faço as coisas com a mão, com os dedos, enfim. E se eu tivesse que pedir pra você escolher um dos dois pra cortar, o que você cortaria? O cabelo, né? Porque o cabelo cresce, os dedos não. E o que acontece muitas vezes é que a gente não entende, a gente não percebe que num relacionamento ali, a gente está preservando os cabelos que a gente adora, mas cortando os dedos que são necessários. O cabelo cresce, se você cortar. Os dedos não. Se eu puder ter cabelo e dedo, melhor, né? Mas muitas vezes a gente vai ter que fazer algumas escolhas, porque não existe o homem perfeito. Se você for exigente demais, sempre quero cabelos e dedos, talvez você não encontre esse homem. O homem perfeito não existe. A gente tem que saber olhar em profundidade. E é aí que eu falo que a mulher precisa aprender a construir uma forma flexível. O que é uma forma flexível? É ter um formato ali dos valores e critérios que esse homem precisa preencher para estar ao seu lado. Só que são esses valores e critérios inegociáveis. São os dedos. É aquilo que tem que ter, porque senão não dá para ter relacionamento saudável no médio e longo prazo. Só que tem que ser flexível, porque algumas características eventualmente esse homem não vai preencher. E tá tudo bem. A gente constrói juntos, a gente vai fazendo negócio juntos, não é isso o 80-20 do relacionamento. Se eu consigo criar essa forma flexível, você sabia que homens de valor começam a aparecer em maior quantidade pra gente? Esse amor ele começa a chegar mais. Sabe por quê? Você vai começar a perceber os verdadeiros diamantes brutos. Homens que têm um estilo mais low profile, que muitas vezes são mais quietos, não são de postar muito, não são nem de sair tanto, mas os valores internos tem. Esses diamantes brutos a gente refina com o tempo. A gente refina com o tempo, tá? O que o cara precisa é ser um diamante, porque não adianta você pegar qual que é o material ruim, gente? O latão. Vamos lá, latão. Não adianta você pegar o latão e tentar botar uma cobertura bonita por cima dele. Um brilho assim, passar verniz, um monte de coisa. No primeiro dia vai ficar lindo, vai parecer uma joia preciosa. Segundo dia já começou a descascar. Terceiro já começou a enferrujar de novo. No quarto já volta a ser o latão de antes. Isso que acontece quando a gente tenta pegar um cara
que não tem os valores necessários. Ele não é esse diamante. Então a gente tenta dar uma lapidadinha, uma arrumadinha. Às vezes ele mesmo tenta dar uma arrumadinha por cima, mas a gente tá vendo que é um latão. É um latão brilhoso, mas é um latão. É muito melhor buscar o verdadeiro diamante. Esse que tem essa essência preciosa, tá meio rústico, né? Meio assim, né? Mas a gente vai refinando com o tempo, que esse homem é o cara, minha Rosa. E isso acontece quando a gente aprende a ser seletiva com as coisas certas. Entende ponto? Então, no final desse conteúdo aqui, qual a mensagem que eu quero deixar pra você? Aprenda a desistir do desapego, não, pelo amor de Deus, do apego. Aprenda a desistir do apego. Aprenda a desistir da exigência desmedida. Aprenda a desistir do excesso de seletividade e da busca desesperada. Mas aprenda a buscar o amor ativamente, sim. Porque quando você foca nisso, você começa a materializar isso na sua vida. Para algo se manifestar na nossa vida, a gente precisa primeiro criar na nossa cabeça. Quando eu comecei a me relacionar com meu marido, por mais que eu tivesse essa lista de exigências absurda, que quase me atrapalhou, eu tinha muito claro que eu queria viver um relacionamento. E eu tava me vivendo para isso, né? Eu não tava parada, não. Eu tava buscando ativamente, fazendo movimentos e conhecendo e saindo, né? É que minha exigência estava grande, mas depois eu consegui ajustar isso. Então, é importante a gente visualizar, ter essa clareza. Eu quero um relacionamento, eu quero um amor. Não é um relacionamento, um grande amor. Eu quero viver um grande amor que não é perfeito, porque vou tirar as coisas superficiais. É um grande amor, sim, um grande amor que cabe na minha forminha flexível. Eu vou visualizar e vou buscar nesse equilíbrio. Porque quando eu for fazendo isso, os recursos vão aparecendo. Eu posso buscar os recursos, claro, né, para aprender a fazer melhor, como que eu me comunico melhor com os homens, como eu posso gerar mais valor para eles, ser mais atraente, né, claro. Mas antes eu preciso setar isso na minha cabeça, porque se eu não setar, nada vai acontecer. Então eu quero deixar essa mensagem para você nesse conteúdo. E quais são os recursos que eu já quero te oferecer aqui para você manifestar isso na sua vida, minha Rosa? Participar da websérie Atrai o Amor. Porque lá eu vou te dar o passo a passo prático, meu método Beabá ali para você aplicar na sua vida de forma prática, para você conseguir se tornar mais atraente aos olhos dos homens, gerar mais valor para eles, não deixando de ser quem você é, só usando melhor aquilo que você já tem dentro de você, os recursos dentro de você, para que você possa atrair esse grande amor sem usar joguinhos emocionais. Então, se você não está inscrita ainda, Instagram, link na minha bio, clica lá e se inscreve. E se você estiver me assistindo do YouTube, box de informações aqui embaixo, tá bom, minha Rosa? E ó, finalizando esse conteúdo, quero saber qual é o insight que você tira dessa aula. O que mudou aí? Que chave que virou? O que aconteceu que impactou você? Comenta aqui na parte de comentários, coloca a sua opinião aqui. Isso é muito importante para mim, eu quero saber de você, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no nosso próximo conteúdo de aquecimento.